Irmãos, fazer uma oração, né? Amado Deus, eterno Pai, grande é o Senhor e santo é o Teu nome. Graça te damos, Senhor, ó Pai, por todas as bênçãos, pelos livramentos, pelo pão de cada dia que nos alimenta, pela força que nos move a continuar. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós estamos aqui, carecemos, ó Pai, de uma palavra. Que o Senhor venha, ó Pai, ministrar em nossos corações, de forma que venha nos fortalecer para enfrentar as adversidades do dia a dia, de forma que glorifique ao Teu nome, de forma que possamos estar cada dia mais firmes na rocha que é o Senhor. Em nome de Jesus é o que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Deixa eu olhar o relógio aqui. Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos, antes de se assentar, abrissem em Romanos capítulo 8, versículo 28. O tema da mensagem será chamado para um propósito. Foi um tema interessante que eu vi na apostila e que certamente vai falar muito comigo, então vai falar muito com os irmãos também. Louvado seja Deus. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Propósito, falar sobre propósito. Eu pesquisei a definição de propósito no dicionário e diz que é a intenção, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito, é a vontade de fazer algo. Mas a definição do propósito que eu quero trazer para os irmãos aqui é algo mais profundo, que eu acredito que é o que a Bíblia nos passa, através dessa mensagem e através de alguns exemplos. O propósito é aquele propósito que é a razão do seu existir, é o sentido do viver, né? Eu vi pesquisando sobre isso, né? Para quebrar o gelo, vou falar uma entrevista aqui fazendo. O que te faz levantar toda manhã, enfrentar a luta do dia a dia, né? A pessoa que entrevistou queria saber qual era o propósito, né? Qual o sentido, né? Aí ele falou os boletos. Os boletos que fazia ele. Mas enfim, embora esse também seja um propósito pequeno que te move a luta do dia a dia, mas o propósito é algo que tem mais a ver com o plano divino, né? É a intenção ou plano que Deus tem para as nossas vidas. Cada um de nós nasceu com um propósito, com um projeto, algo que venha fazer com que Jesus seja glorificado através da sua vida. É um propósito que está alinhado com a vontade de Deus e é destinado a glorificá-lo, como abençoar os outros e a cumprir o papel específico, tanto na sociedade como no reino de Deus.
nós falando de propósito dentro da sociedade, nós podemos ver por alguns exemplos. Esses dias eu estive tendo algumas reflexões e participei de uma reunião num colégio e vi vários professores, aí aquelas crianças andando para lá e para cá. Aí eu falei assim, nossa, o Espírito Santo faz algo lindo na sociedade. Ele separa as atribuições, ele separa, ele coloca a vontade de ser professor no coração daquele que tem mais aptidão para ser professor. Ele coloca a vontade de ser advogado. Porque você já pensou se a sociedade toda quisesse ser a mesma coisa? E Deus ainda continua colocando a vontade na pessoa, ou criando a própria necessidade para que ela sirva a sociedade como pedreiro, como construtor, pintor. Cada gama da sociedade, eu acredito que é Deus que separa, e a sociedade só no Brasil tem, se não me engano, 280 milhões de pessoas, e tudo funciona, a engrenagem funciona. Aí o médico que vai ser o médico, essa ciência é Deus no meio disso tudo. É Deus criando o propósito para que as pessoas possam servir a sociedade e viver em harmonia nela. É Deus que coloca. Eu acredito que Deus só não coloca vontade no coração para ser bandido, mas Deus coloca para ser policial. Aí já é outra área, né? Já é outra força que age. Mas enfim, isso falando sobre o propósito de servir a sociedade. E Deus separa cada um nessas atribuições, mas Ele deseja também ser glorificado através de você em cada função que você exerce na sociedade. Nós podemos citar exemplos de alguns nomes que serviu a sociedade e viveu por um propósito, foi apaixonado por essa vocação, por essa força que os movia. Martin Luther King, por exemplo, ele lutou muito contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele lutou por direitos civis, e ele era um pastor, mas nesse quesito ele estava servindo a sociedade, o meio secular. Além de servir a Deus, ele no ramo do direito lutou a favor do rompimento, e até hoje esse legado dele é visto e é falado, né? Alguns presidentes até citaram as suas frases, como o meu sonho é que o cidadão seja julgado não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Essa frase atravessou décadas. Foi a frase que o próprio o ex-presidente usou, né? Também teve a Madre Teresa. Impossível não entender que Deus usou aquela mulher. Ela servia a comunidade na Índia, na pobreza. A expressão do amor de Deus através da caridade que essa mulher fez nesse povo indiano. E também ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então ela viveu por um propósito e ela foi reconhecida por esse propósito. Alguém que renunciou muitas coisas da sua vida para viver esse propósito. Ela acreditava que era algo que valia a pena, né, a sacrificar sua vida e suas vontades. Temos também Nelson Mandela, né, que lutou pela segregação racial também, na África do Sul.
que durou aí 5 décadas, conhecido como apartheid, né? Então são pessoas que lutou em prol de uma melhoria na sociedade, acreditando num propósito. Ela acreditava que a razão da sua vida era aquele propósito. Servir a sociedade dentro daquele propósito. E Deus está nisso? Está. Claro que está. Eu me lembro que na palavra de Deus, Deus chama Ciro de meu pastor. Ele era um governante que iria livrar o povo de uma opressão de muitos anos, né? Ele iria ser usado para uma mudança na sociedade muito grande, que beneficiaria os judeus, embora ele nem judeu era. Então, eu citei aqui exemplos de nomes conhecidos que viveram por um propósito, que lutaram por esse propósito, que acreditaram nesse propósito e que a sua vida passou a ter sentido quando definiu um propósito. E nós temos também exemplos bíblicos, é claro. Moisés, o seu chamado, iniciou ali, nós vemos em Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 10, né? Na sarça ardente ali. Embora ele foi chamado com 80 anos, foi quando ele foi iniciar o seu chamado mesmo. Mas por 40 anos ele ficou esperando isso. Então, Moisés, ele foi chamado para libertar o povo do Egito. E ele enfrentou vários desafios. Lidar com pessoas nunca foi fácil, porque cada um pensa de um jeito, foi criado de um jeito, ambos têm feridas. E, enfim, além de ter que aprender, né, a viver ali numa nova vida, num lugar totalmente diferente, Moisés teve que lidar com várias traições, decepções. Isso, muitas das vezes, você vai encontrar no seu propósito, naquilo que Deus escolheu para você. Moisés, ele teve a decepção do seu irmão, teve também da sua irmã, e muitas das vezes, para te desviar do propósito, ou atrasá-lo, essas pessoas, né, cometem erros para tentar te desviar do propósito. Davi, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13, ele foi escolhido para ser rei. Ele ainda estava lá cuidando de ovelhas quando o profeta apareceu para ungí-lo, e muito tempo depois que ele foi iniciar o ministério. Então a gente percebe que não há muito um padrão nessa questão de idade para ser chamado. Você pode receber uma profecia ou Deus falar o seu coração em um momento, e muitos anos depois é que vai iniciar o chamado. A gente não há um padrão. Paulo, por exemplo, já foi instantâneo. Há uma teoria, uma discussão ainda se ele caiu do cavalo ou não, mas a Bíblia fala que ele caiu prostrado e reconheceu a glória de Deus, reconheceu a glória de Jesus. E ao invés de persegui-lo, qual que era o propósito? Paulo era um exemplo que vivia de propósito. O propósito dele era perseguir. E ele fazia isso muito bem. Muito bem. Logo depois que Estevão foi morto pelas perseguições de Paulo, ele ainda perseguido. Eu acredito que nenhum dos apóstolos que aparecesse para ele ia conseguir mudar ele desse foco, desse propósito. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele. Então ele mudou drasticamente o propósito. O propósito que antes era perseguir e matar, agora o propósito era edificar igrejas. Fazer o reino
contribuir para o reino de Deus. Então ele acreditava servir a sociedade, ele acreditava servir o Império Romano. Ele era um bom servo e se tornou um bom servo na obra de Deus, né? Então a dedicação de Paulo na pregação do Evangelho, em fundações de igreja, era impressionante. E as igrejas todas começaram em casas, eram pequenas reuniões e foi crescendo. E a gente repara que isso funciona mesmo. Isso funciona mesmo. Então você não tem exatamente uma idade. Abraão iniciou o seu ministério com 75 anos. Moisés com 80. Davi foi chamado mais novo, mas iniciou com 30. Josias e Samuel, a Bíblia diz que foram chamados ainda meninos. Josias para ser rei, Samuel para ser profeta, ainda criança. Alguns são chamados, sente no coração, mas vão anos depois. Outros pode ser instantaneamente. Mas nenhum deve ser julgado, porque é Deus que faz essas coisas. Deus que faz. Ele pode, alguém aceitar Jesus aqui e 2 anos, 3 anos, ele ser um missionário, ser um pastor e estar com aquela... Outros demora tempo, mas é Ele que decide fazer assim. Não dá para a gente buscar entender os critérios que o Espírito Santo define para isso. Mas nós percebemos que cada um de nós foi criado para um propósito. E a Bíblia nos mostra que o propósito de Deus é lindo. Embora exista diversidades, exista muitas dificuldades e dores pelo caminho, o final é lindo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, 11: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Nós vemos também chamados para servir e glorificar a Deus em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós percebemos vários versículos na Bíblia que fala que Deus tem um propósito específico para abençoar você, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. E Ele separa você na sociedade, para que você possa exercer esse propósito do crescimento do reino de Deus, lá onde você exerce a sua função na sociedade. Isso aqui é mais lindo ainda. A vocação e dons específicos são entregues, né? Nós, em 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 7, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação é dada a cada um para o que for útil. Então, tudo isso é promessa. É promessa. Lá no seu trabalho, lá na escola, lá onde você vive na sociedade. Isso aqui é promessa para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida lá. Através da sua vida lá. Chamados para a expressão do reino de Deus. Agora nós vamos em Mateus capítulo 28, 19 a 20. Agora já. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lindo essa palavra e promessa do Senhor Jesus, que Ele está, gente, o diabo faz de tudo para enganar, diante de dificuldades e atribulações, para que nós possamos esquecer isso. O objetivo dele é fazer nos esquecermos dessa promessa, que naquele momento Ele não está conosco. Você pensar que está sozinho, que foi abandonado, mas aqui a palavra de Deus promete: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não se intimide, não se encubra, né? Parte para cima lá no seu trabalho, na escola, testemunhe, fale de Jesus, foque em ganhar almas, porque esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Quando Ele disse aqui, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o papel de pregar o Evangelho, espalhar o Evangelho, né? Pastores apacentam, mas é ovelhas que geram ovelhas, né? Ovelhas que geram ovelhas. Então você no seu bairro, na sua casa, visitas que chegam, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, na fila do banco, na fila da casa lotérica, enfim, vai aparecer oportunidade. Você vai ver que o seu coração até muda. Aí depois Ele mesmo leva alguém para ser evangelizado por você. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. O pastor estava falando aqui coisas como: Jesus te ama. Já cria uma abertura para você exercer o seu ministério ali. Exercer o seu ministério ali, né? Tome sua cruz e siga-me, né? Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ame ao próximo como a ti mesmo. Essas palavras ecoam no Espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que ao entrar, ela causa essa divisão. Não é você que vai fazer, você só vai falar. O Espírito Santo vai fazer o resto. Tenho certeza que Ele já está fazendo nesse momento aqui, pelo menos comigo está fazendo. Está falando bastante aqui. São inúmeros exemplos de pessoas que viveram um propósito de Deus para as vidas, né? Nas suas vidas. Agora, a questão é uma pergunta bem interessante: como saber qual é esse propósito e aceitá-lo? Uma forma de você identificar racionalmente, nós servimos a Deus aqui no coletivo, na igreja. Então, aquilo que você sente que tem mais vocação para fazer, já é o Espírito Santo fazendo. Se você é comunicativo, evangelizar, vou falar de Jesus, vou procurar saber um pouco mais sobre isso, conversar com um dos pastores. Eu sou um pouco mais reservado, falo pouco. Meu dom é ouvir. Seu dom é ouvir. De todo jeito você vai evangelizar com o seu ouvido. Sempre tem alguém para se abrir. Né, Justino? Talvez Jesus vai falar com você através do seu abraço. Justino mesmo tem esse dom aí, de expressar o amor de Jesus através do abraço. As pessoas às vezes, se não quer, tudo que ela quer é um abraço. Tudo que ela quer é ser ouvido. E nesse momento você já está exercendo uma pequena parte do propósito que glorifica o nome de Jesus para a sua vida, né?
Então, é bom que faça uma reflexão para que você descubra qual é o seu propósito, papel, né? Há necessidade também de entender que precisamos ter um compromisso com esse chamado, uma dedicação, né? Compromisso. Convite, nós precisamos convidar mais pessoas para poder vir à igreja. Parentes, vizinhos, amigos. Esse é uma das formas de você glorificar a Deus, participando de um propósito. Nós estamos aqui, o pastor tem falado faz dias, os pastores, um propósito coletivo de ganhar almas. Ganhar almas, esse é o foco principal da nossa missão aqui na terra, né? Levar mais pessoas a conhecer Jesus. Então, em Mateus capítulo 28, do versículo 9 a 20, ele retrata isso, ele fortalece isso, a necessidade que precisamos entender, que é fazer discípulos, ganhar pessoas, levar o evangelho, que é tão simples. Muitas das vezes você fala mais com os seus atos, com as suas atitudes, até do que palavras. Jesus nos chama para fazer discípulo de todas as nações. E é importante que nós estejamos compromissados em compartilhar o evangelho. É bonito chegar aqui, sentar, ouvir, mas você tem que fazer isso lá fora. Um brevezinho testemunho aqui de 30 segundos, talvez um pouco mais. Eu entendi o meu propósito, que era levar a minha família a conhecer Jesus quando eu tinha 13 anos. Minha mãe tinha câncer, família tudo participava buscando a cura para isso, né? Ia em magia negra, essas coisas, macumba, e só piorava. E ela ficava oprimida pelo diabo ali. Falava coisa com coisa, botava roupa suja na minha boca, roupa íntima suja na minha boca, e batia e falava coisa que não tinha nada a ver. E eu falava, minha mãe não está certa. E aí eu saía em busca de Deus. Eu fiz um estudo com Testemunho de Jeová e nada. Fui no centro espírita, piorou. E aí eu conheci Jesus na Assembleia de Deus. E fiz um propósito de 6 meses de jejum e oração, com 13 anos de idade. Minha mãe se converteu, ela tinha só 2 anos de vida por causa do câncer, e está viva até hoje. Mas era um trem tão... O seio dela tinha desintegrado já, e fedia a casa inteira, e Jesus salvou. Eu entendi que aquilo era o meu propósito, porque eles estavam oprimidos pela doença e pela bebida alcoólica, e ficavam perturbadíssimos. Você não faz ideia do sofrimento de uma criança crescer naquele meio. E Jesus salvou eles. Depois salvou meus tios e primos, e foi tudo. Mas o início foi eu ali. Ali já foi um propósito. Não tem idade para Deus estabelecer um propósito na sua vida. Depois disso, com meus 16 anos, eu tive 3 sonhos. Uma pessoa aparecia e mostrava nota de violão. Não tive aula de música. Eu tive na terça, na quarta e na quinta. E estou tocando até hoje, e nunca tive aula. E toco tudo que tem corda. Eu ouço e faço igual. Então assim, a partir dali eu entendi que meu propósito também é adorar o Senhor. Então eu vejo que hoje já estamos um pouco velhos, mas estamos aí, né, Paulo? Eu acho que até 70, 80 anos, se ainda tiver força, eu vou estar tocando aqui, louvando a Deus. Amém? Mas eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. Eu quero vou cantar uma canção, né, concluindo aqui, aproveitando a conclusão da mensagem, é dizer que o
o propósito e a razão da sua existência, qual é? O que te move? O que te move a acreditar e a seguir em frente? E se você não está tendo nenhum propósito, anda triste na vida, por que eu nasci? Qual o sentido da vida? E você vai encontrar esse sentido definindo um propósito que glorifique a Deus. Então eu quero convidar você a fortalecer esse propósito. Você vai fazer uma reflexão agora, enquanto eu vou cantar uma canção. Feche os olhos, todo mundo agora. Respira fundo. 3 vezes. E faça uma reflexão de como está o seu propósito. Como você pode fazer para servir a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, preciso aprender a descansar em ti, tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Quero convidar você a vir aqui na frente, para que nós possamos orar junto, para que Deus continue fortalecendo você para seguir com o seu propósito. Também sei, aleluia, que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas Santo é o teu nome, Jesus. Para o bem. Santo é o teu nome, Jesus. Que te amam. Pai, nós queremos lhe pedir, ó Pai, nesta noite, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, para seguir com o propósito o qual o Senhor destinou para as nossas vidas. O propósito que o Senhor predestinou para que nós possamos glorificá-lo, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor.
Santo, santo é o teu nome, Jesus. Espírito Santo, venha mover em cada coração aqui nesta noite, inclusive no meu, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se há algum pilar rompido, que venha a ser fortalecido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, se há algum joelho vacilante, que venha a ser fortalecido, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, aviva a força para seguirmos com o teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, gere em nós a força e a vontade para seguir à frente, seguir adiante. Em nome de Jesus, que caia por terra todo sofisma, todo engano, toda mentira. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, prepara para a seara, Senhor. Em nome de Jesus, coloque em nosso coração a motivação correta. Em nome do Senhor Jesus, coloque em nosso coração a vontade e a força. Em nome de Jesus, a determinação. Em nome de Jesus, que nós não venhamos abalar por coisas tão pequenas, passageiras. Em nome de Jesus, que todas as mágoas e feridas do passado, tudo aquilo que Satanás usou para travar, impedir, que caia por terra em nome de Jesus. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado através de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, pessoas serão salvas. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, pessoas serão curadas em nome do Senhor Jesus. Pessoas serão restauradas em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que possa encher este lugar de almas, que paredes venham ser derrubadas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, uma igreja cheia de gente alegre, cheia de gente, cheia de vida, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. É o que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Som maior, som maior. Aleluia. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam as suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, Aleluia. sem saber o que levaria para casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: Aleluia. trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: aleluia! Peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Diga: eu vou lançar minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma.